Bom dia, igreja, paz do Senhor, amém? É sempre uma alegria, um prazer estar pregando, ensinando a palavra de Deus. Agradeço ao pastor Guilherme pela oportunidade de convocar aí para essa missão. A missão que é prazerosa, que é ensinar a palavra de Deus. Vamos convidar os irmãos já estão de pé para abrir 1 Pedro. Abre 1 Pedro já no capítulo 1. Eu vou estar lendo na NVI. Os irmãos puderem colocar o data show da NVI, vai ser muito bom. Na NA aí, né? Mas se não puder, não tem problema não. Ele é na NA mesmo. Tá? 1 Pedro, capítulo 1, eu vou ler do 1 ao 12. Amém? Amém? Ó, diz um texto, ó. Já está na NVI ali. Agora sim, né? Isso. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Tem alguém eleito aí? Eleito do Senhor, escolhido em Cristo Jesus para ser do Senhor, propriedade exclusiva do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia, escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência de Jesus Cristo e a aspersão de seu sangue, graça e paz sejam multiplicadas a vocês. Amém. Bem, até o 12, por favor. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele, irmãos, olha o que ele fez, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa herança está guardada nos céus, ó, para cada um de vocês, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultarão, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por tipo de provação. Assim, acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, apesar de não terem visto. Mesmo não o vendo agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois receberão o resultado da sua fé. Irmãos, qual que é o resultado da nossa fé? A salvação, o resultado, aquilo que a gente busca no Senhor, é a nossa salvação. 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo que estava em quem? Neles. Os profetas do Antigo Testamento, o Espírito de Cristo estava neles. Estava neles quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiam a esse sofrimento. 12. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si mesmos, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas, por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Amém? Convido os irmãos, podem se sentar. Irmãos, a gente vai estar estudando aí nesse, não é trimestre, é 2 meses, um mês e meio, são 6 aulas, a primeira epístola de Pedro, a gente vai ver aí na aula de hoje, o perfil, a gente já sabe que foi Pedro, a gente leu aqui, a gente sabe que quem escreveu essa epístola foi o apóstolo Pedro, mas a gente vai ver o perfil desse Pedro, a gente vai ver quando foi que essa epístola foi escrita, o perfil dele,
Vocês lendo a respeito da biografia de Pedro, vocês vão ver, irmãos, que o Pedro que se mostra no Evangelho, depois você vai ler essa epístola aqui, parece ser uma pessoa diferente. Nossa, nos evangelhos ele é uma pessoa inconstante, volúvel. A gente vai ler aqui na epístola, é um homem firme, um homem cheio de fé. O que aconteceu com Pedro, do evangelho para a epístola? Aqui, ele parece ser uma nova criatura, uma outra pessoa, uma pessoa renovada. O que aconteceu com Pedro? A gente vai ver a diferença do Pedro dos evangelhos para o Pedro dessa epístola aqui. Quem escreveu, o perfil dele, quando, por que ele escreveu? Qual é o objetivo dessa carta? O que fez ele escrever? Os assuntos principais de que trata a primeira epístola de Pedro. De onde? Quando Pedro escreveu essa epístola, o texto diz de onde ele escreveu. Onde é que ele estava? Tá bom? Então a gente vai ver esses assuntos, os principais assuntos de que trata essa epístola. Amém? Irmãos, essa epístola aqui, dentro do Novo Testamento, ela é classificada como epístola universal. O Novo Testamento ele pode ser dividido da seguinte forma. Eu já tinha até falado isso na aula de João, mas vale a pena repetir. O Novo Testamento ele é dividido em escritos biográficos, que fala da biografia de quem? De Jesus. Você quer saber quem é Jesus? O seu caráter, o seu poder, a sua missão, você vai ter que ir lá nos evangelhos. Depois vem o livro histórico do Novo Testamento. Qual que é o livro histórico do Novo Testamento? Atos dos Apóstolos, é o livro histórico. Aí depois vem os escritos pedagógicos, que vai trazer a doutrina da igreja. Você quer saber a doutrina da igreja? A gente vai nos escritos pedagógicos, que é dividido em duas partes. As epístolas paulinas. Quem escreveu as epístolas paulinas, irmãos? O apóstolo Paulo, tá? A característica das epístolas paulinas é porque ela foi escrita para uma igreja ou para uma pessoa. Por exemplo, me fala uma igreja aqui que Paulo escreveu. Eu já escutei aqui, Tessalonicenses. Paulo escreveu 2 epístolas aos Tessalonicenses. Paulo também escrevia para a igreja, mas também escrevia para pessoas. Alguém saberia me dizer uma pessoa que Paulo escreveu? Timóteo, é o primeiro nome, né? Tem Tito também, tem Filemão, tá? Então são as cartas paulinas. E tem as epístolas universais, que não foi escrito para uma igreja e nem para uma determinada pessoa. Foi escrito para um grupo de cristãos de uma determinada região. Por exemplo, nós temos a epístola aos Hebreus, escrito por uns... Quem souber, irmãos, quem escreveu os Hebreus, por favor, me fala. Às vezes eu nem durmo com essa curiosidade, eu preciso saber quem foi que escreveu os Hebreus. Não sei, eu suspeito, mas não tenho certeza. Quem escreveu os Hebreus, escreveu para um grupo de judeus que viviam lá em Jerusalém, o grupo dos cristãos. E o apóstolo Pedro, Tiago e Judas, e as 3 epístolas de João são classificadas como epístolas universais. Ela tinha uma característica de ser circulares. Ela tinha que circular entre toda aquela comunidade. Isso é, a igreja, os grupos de cristãos que recebiam aquela epístola, eles copiavam e repassava para toda aquela comunidade, para todos eles terem acesso, irmãos. Irmãos, o Novo Testamento você pode ter certeza na confiança dele, porque só de manuscritos tem mais de 5.000 cópias, e todas elas batem uma com a outra, provando para a gente a confiabilidade do livro que vocês têm aí na mão de vocês, amém? Isso é de manuscritos no idioma original, grego. Se você for ver de outros idiomas, mais de 20.000 cópias. Você vê a confiabilidade da palavra de Deus. A pessoa copiou à mão. Amém? Então, essas são as epístolas. E para finalizar a divisão do Novo Testamento, tem um livro escatológico, ou profético do Novo Testamento. Qual que é? Apocalipse. Amém? Então, essa é a classificação da epístola de Pedro. Ela é uma epístola universal ou geral, alguns chamam de geral, tá? Porque elas circulavam. Ela foi escrita por volta do ano 63 ou 64, tá? Alguns vão dizer 64, outros 63, é nesse período que ela foi escrita. E no versículo 1, abre aí no versículo 1, irmão, deixa a epístola aberta na sua Bíblia, para a gente ir acompanhando no Data Show também, quem tiver sem Bíblia,
vai ajudar muito. Aí, logo no versículo 1, a gente vê logo o destinatário dessa epístola, ó. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos. Isso é, uma galera que não era daquela região. Tá? Peregrinos dispersos, eles estavam vindo de dispersão. Eles não eram dali. Eles não gostariam de estar ali. Eles eram peregrinos dispersos na região do Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia. É a região da Ásia Menor, onde hoje é o norte da Turquia. Tá? Então, eles estavam vindo disperso da onde, irmãos? Eles estavam vindo disperso de grande perseguição. Os cristãos, nesse período, quem era o imperador romano aqui era Nero. Nero detestava os cristãos, ele não gostava, porque os cristãos não prestavam adoração a ele. Nero queria ser adorado, mas os cristãos não o adoravam. Os cristãos também, eles não adoravam no panteão, porque a nossa fé, irmãos, ela é exclusiva. Nós adoramos a Deus através de Jesus Cristo. A nossa fé, ela é exclusiva. A fé nesse período romano aqui, ela é inclusiva. Se eles dominassem uma outra região, que tivesse um Deus ali, eles adotavam aquele Deus pagão, aquela imagem de escultura. Mas nós conservamos essa fé desde o tempo apostólico. Nós aprendemos com o Senhor Jesus e com os apóstolos descritos na palavra de Deus, que a nossa fé, nós somos monoteístas, nós adoramos a um único Deus, único e verdadeiro, e através de Jesus Cristo, seu Filho. Há só um Deus, em 3 pessoas, na pessoa do Pai. Olha o versículo 2, a saudação que Pedro dá para essa comunidade de cristãos. Escolhidos, olha a saudação trinitariana, escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ele dá aqui uma saudação, deixa o texto, ele dá uma saudação trinitariana, porque Deus Pai, ele enviou o Deus Filho, para derramar, para aspergir o sangue dele sobre a nossa vida. Você recebeu Jesus, irmãos? Espiritualmente, o sangue de Jesus está sobre sua vida, te lavando e te remindo de todo pecado. E quem está aplicando, santificando a sua vida, pela obra santificadora do... Então, o Deus Pai enviou, o Deus Filho veio à terra, morreu por nós, derramou o seu sangue, ressuscitou ao 3º dia, e essa verdade, amém? É sendo aplicada em nosso coração pela obra santificadora do Espírito Santo, tá? É a economia da salvação, o nome dessa doutrina que ensina. Então, a gente já vê aqui no versículo 2, a Trindade, o apóstolo Pedro nos ensinando e saudando, mas que dispersão foram essas, irmãos? Teve várias, tá? Algumas na Bíblia a gente vai ver, olha só, Atos 11, 19 e 20, olha o que aconteceu, irmãos, para os irmãos saírem de Jerusalém e também de outras localidades e ter que se refugiar nessa localidade. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem a apenas os judeus. Versículo 20. Alguns deles, no entanto, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, cantando-lhes as boas novas a respeito de Jesus Cristo. Essa é uma da dispersão, quando mataram a pedradas o diácono Estevão. Tá? Uma outra aqui, ó, Atos 8, verso 3 e 4. Olha a outra dispersão que houve, irmãos. Para que os nossos irmãos em Cristo fossem parar nessa região da Ásia Menor. Saulo, por sua vez, quem é esse Saulo, irmãos? É o apóstolo Paulo, tá? Que ele não era convertido. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando tanto homens quanto mulheres, e lançava-os na prisão. Ele mesmo falava que ele assolava a igreja. Tá?
Esse aqui é uma outra dispersão que houve, provocada pelo apóstolo Paulo. A outra está em Atos 18, verso 1 e 2. Atos 18, verso 1 e 2. Olha só o que aconteceu. Atos 18. Capítulo 18, verso 1 e 2. Isso, ó. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi a Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que chegara da Itália fazia pouco tempo com Priscila, sua mulher. Pois Cláudio era o imperador romano na época, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Irmãos, esse imperador, César Paulo, Cláudio, ele, devido às disputas de cristãos com judeus em Roma, ele mandou e expulsou todos os judeus de Roma. Sendo que nesse período aqui, os cristãos eram considerados uma seita do judaísmo. E com isso, os cristãos também foram expulsos de Roma. Tá? Depois voltaram, as coisas normalizaram, mas na época do imperador Cláudio, aconteceu essa dispersão. E teve uma outra dispersão, que foi a maior de todas até então, que está em 1 Pedro 4, 12 e 13. Aqui, irmãos, é um entendimento que é uma profecia, tá? Olha só o que aconteceu. Amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Antes, alegrem-se à medida que participem dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vos exultem com grande alegria. Aqui Pedro, ele está falando de um grande fogo. Volta o 12 para mim. Amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês, irmãos. Houve um incêndio, no ano 64, houve um grande incêndio em Roma. Alguns, a lenda diz que Nero, ele não gostava da arquitetura de Roma, e as casas de madeira, ele mandou atear fogo em Roma, começou a pegar fogo em tudo. Aí ele viu, irmãos, que o negócio estava pegando para o lado dele. Aí o que ele fez? Se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Aí o que ele fez? Ele colocou a culpa em quem? Botou a culpa nos cristãos. Os cristãos, irmãos, larga perseguição aos cristãos. Essa galera teve que sair de lá e de outras partes da província e viver na região do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aí, irmãos, eles estão chegando lá, você acha que a galera que está lá vai receber eles bem? Ih, está vindo um povo aí que estão sendo acusados de ter tacado fogo lá em Roma. Será que eles vão tacar fogo aqui também? Como é que eles recebiam os cristãos? Recebia bem? Recebia com desconfiança. Então, o apóstolo Pedro, ele escreve essa carta para incentivar eles, exortar eles a permanecer na fé, a ficar firme mesmo diante da perseguição, porque eles estão sendo perseguidos por causa do nome de Cristo. E há uma herança, irmãos, muito maior, não aqui nessa terra, para cada um de nós, para cada um desses nossos irmãos aqui, para eles suportarem a perseguição, que a fé deles estava sendo provada. E eles seriam aprovados em Cristo Jesus, assim como nós estamos sendo no Senhor, irmãos. Então, Pedro, ele escreve essa carta para fortalecer a fé deles, e diante dessa perseguição que ele estava sofrendo, dá orientações como eles deveriam se comportar. Como eles deveriam se comportar diante daquela sociedade opressora, estava oprimindo eles, olhava eles com desconfiança. Então, os 5 capítulos, ele vem falando de como eles deveriam se comportar diante das autoridades, entre nós, entre os crentes. Tem uma parte que fala até da área familiar, porque o crente, dentro da família, ele tem que ser exemplo. Ele tem que ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. Então, ele dá orientações na área familiar, na área eclesiástica e diante da sociedade e autoridades. Então, é uma carta, irmãos, que eu vou chamar de uma carta bastante apologética. Mas vamos conhecer um pouquinho de Pedro, irmãos. Pedro era um pescador da região de Betsaida, da Galileia, chamada também de Galileia dos gentios. A Galileia era uma região que recebia muitos gentios. Pedro, ele pescava junto com João, Tiago e André, e vendia o seu peixe para os gentios. Os gentios de cultura grega, eles falavam grego, e com isso Pedro ele teve acesso àquela cultura, aquele linguajar.
Pedro falava grego. Alguns entendem que ele falava com uma certa dificuldade, devido à sua segunda carta. Porque a primeira carta, apesar dele ter ditado, não foi ele que escreveu. Abre aí, irmãos, 1 Pedro 5:12. Olha o que diz o texto. Olha só. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça do Senhor. Então, esse Silvano aqui, que é o nome dele grego, que é o nome dele latino, o nome dele grego é Silas, o companheiro de Paulo, uma pessoa muito preparada que ajudou o apóstolo Pedro a escrever essa epístola, uma pessoa preparada, tá? Então, Silvano é o nome dele latino, tá? Em grego você vai ver Silas, que foi companheiro de Paulo. Então, devido a... E já a segunda epístola de Pedro, Pedro mesmo escreveu. Então, os eruditos, os conhecedores do idioma, eles dizem que a primeira epístola é muito culta, é um grego muito sofisticado, e já a segunda epístola já é um grego mais simples, tá? Então, Pedro era natural de Betsaida, pescador, ele era sócio de Tiago, de João, de André, tá? Ele escreveu essa epístola lá de Roma. Isso está em 5, versículo 13. Olha só o 13, ó, irmãos. Se você está no 12, olha só. Aquele que está na Babilônia, também eleita, envia saudações, e também Marcos, meu filho. Essa Babilônia aqui é um símbolo, é um código, a maioria dos estudiosos entende dessa forma, de que ele está se referindo a Roma, que era o centro mais pecaminoso e cruel, idólatra do mundo que ele vivia. Tá? O mesmo artifício o apóstolo João usa em Apocalipse. Ele descreve a grande Babilônia se referindo a Roma como essa capital, tá bom? Que é o versículo 13. E como que Pedro conheceu o Senhor Jesus? Abre comigo, irmãos, em Lucas 5, versículo 4. Lucas 5, versículo 4 e 5. O Senhor Jesus, ele tinha chegado ao mar da Galiléia para pregar. Pedro, ele passou a noite anterior todinha pescando. Ficou a noite todinha pescando e ele não apanhou nada. Encostou o seu barco e foi lavar as redes. Que a rede de Pedro, irmãos, tinha pescado tudo, menos peixe. Então ele começou a lavar a rede. Tem que lavar a rede agora que eu posso fazer. Estava lá lavando a rede, chegou o Senhor Jesus, viu o barquinho de Pedro lá, a multidão, um barquinho, quer saber? Eu vou usar esse barquinho aqui como púlpito. Aí subiu no barquinho de Pedro e começou a pregar para as multidões. Né? O vento ajuda, né? A voz alcança a maior distância. Começou a pregar, pregou, despediu a multidão. Quem é o dono desse barco aqui? É aquele camarada ali. Ó. Foi lá em Pedro e falou assim: Simão, seu nome é Simão, né? Pega o barco e vai até o fundo, vai mais para o fundo e joga a rede, que você vai pegar peixe. Aí Pedro falou assim: mestre, eu pesquei a noite toda, não tem peixe aí não tem, mas sobre a tua palavra, porque foi o Senhor que falou, eu vou. E Pedro foi e jogou a rede. Irmãos, era tanto peixe que os outros barcos teve que encostar e ajudar para o barco não afundar pelo peso dos peixes, a quantidade de peixe que ele pregou. Irmãos, sabe qual é o sucesso? Qual é o segredo do sucesso do crente? Porque Pedro, olha só, Pedro saiu para pescar. O mar era o mesmo. O barco era o mesmo. As redes era a mesma. O Pedro também era o mesmo Pedro que tinha ido, só que agora ele tem na vida dele uma palavra do Senhor. Todas as vezes, irmãos, você quer ver um crente bem-sucedido? Todas as vezes, irmãos, que você obedecer a palavra de Deus,
Viver a palavra de Deus. Você vai ver o poder de Deus se manifestar na sua vida. E Pedro, irmãos, ele começou a experimentar o poder de Deus na vida dele, porque diante de uma palavra, ele obedeceu, irmãos. E a gente tem, irmãos, 66 escritos aqui para a gente observar, conhecer Jesus e viver Jesus. Viver Jesus a cada dia. Esse é o segredo, irmão, de um crente bem-sucedido. É um crente, irmãos, que lá na glória vai se encontrar com o Senhor Jesus, vai sentar à mesa com Ele, que vai ser bem-sucedido na sua vida familiar, na sua vida profissional. É um crente que vai ter o poder de Deus na vida dele, se manifestando. Então, Pedro, irmãos, ele foi e começou a experimentar. A gente vê, irmãos, acabei que eu não li o texto, né? Olha só, eu acabei de esquecer até algo importante que está no texto, 5:4. Lucas 5. Tendo acabado de falar, disse Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque tu que está dizendo, eu vou fazer. Na minha versão, nós nos esforçamos. Então, na primeira, ele foi pelo seu próprio esforço. Agora, ele foi pelo poder da palavra de Deus, porque é assim que o crente ele se move pela palavra de Deus. O esforço, irmãos, é importante. Não deixe de se esforçar, se esforce. Você faz o concurso, você faz vestibular, você põe currículo, você corre atrás, você acorda cedo, você sai para trabalhar, mas não esqueça, irmãos, o principal é a palavra de Deus na vida do crente. A gente precisa de palavra, irmãos. Amém? Então, o sucesso do crente, ele está na palavra do Senhor. Amém? Continuando, Pedro, dos evangelhos, a gente vê uma pessoa muito impulsiva, volúvel. Uma hora ele mistura um misto de coragem, age por impulso, e outra hora é um homem covarde. Você vê Pedro, ele diz assim para o mestre, ele tenta impedir Jesus de cumprir a sua missão. O Senhor Jesus revelou que ele ia morrer, que ele ia ser crucificado, que ele ia se entregar. Aí houve um momento que Pedro chega para o Senhor Jesus e fala assim: não vai não. Você vai se entregar para ser crucificado? Você vai se entregar nas mãos dos gentios? Não vai não. Aí Jesus repreende ele: Pedro, você está querendo impedir de cumprir a missão de Deus na minha vida e na vida da humanidade? Então Jesus foi e repreendeu Pedro: aparta-te de mim, aparta-te de mim. Tá? Então, você vê Pedro agindo por impulso, e às vezes agindo errado, porque ele é impulsivo. Você vê o Pedro chegando para Jesus e falar assim: eu vou morrer pelo Senhor. Aí o Senhor fala para ele: você vai morrer por mim? Você essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar quantas vezes? 3 vezes antes que... E aconteceu. Ele por impulso, agindo por emoção, ele muitas das vezes ele errava, porque era uma pessoa volúvel. Você vê Pedro andando por cima das águas, numa maior coragem, né? Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. O Senhor Jesus falou: vem. Palavra de Jesus, ele foi. Andou por cima das águas. Mas daqui a pouco ele esquece da palavra, começa a olhar para o lado, vê a tempestade, vê o vento, e o que acontece com Pedro? Ele afundou direto? Pela regra da física, o que era para acontecer com Pedro? Afundar direto, né? Mas ele começou a afundar devagarzinho. Porque na hora ele lembrou: salva-me. Irmãos, a gente tem em quem buscar ajuda, a gente tem em quem buscar socorro. E ele falou assim: Senhor Jesus, me salva. E a mão de Jesus, irmãos, está sempre perto, irmãos, para nos levantar. E o Senhor Jesus, mas tu vê aí o Pedro impulsivo, volúvel, parece uma areia. Não parece uma areia? Tu olha, mas só que Jesus, ele virou para ele e falou assim: tu não é areia, não. Você é uma pedra. Você é Pedro. Irmãos, o nosso passado não nos define. Os erros que a gente cometeu lá fora, no nosso passado, não nos define. O que vai definir eu e você
é aquilo que Jesus disser de você e de mim. Em Cristo Jesus, Pedro se tornou uma nova criatura. Em Cristo Jesus, eu e você somos nova criatura. Quem vai decidir, o que vai decidir o que eu sou, o que você é a palavra de Deus, irmãos. Abre aí em 1 Pedro 2,5, porque Pedro experimentou isso, e ele escreve para que nós venhamos a experimentar. Porque Pedro diz aqui o que cada um de nós somos em Cristo Jesus. Olha só o que cada um de nós somos em Cristo Jesus. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Ele é pedra? Nós também, em Cristo Jesus, nós somos pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Irmão, você é um sacerdote dentro do seu lar, você é um sacerdote dentro da sua casa, para você profetizar sobre o mal e repreender o inimigo, irmãos. Sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. No Antigo Testamento, eles tinham que fazer sacrifício físico. Hoje, no Novo Testamento, o sacrifício que Deus quer de nós é um espírito quebrantado, um coração entregue ao Senhor, espirituais aceitáveis a Deus, por meio de quem? De Jesus Cristo. Olha o versículo 9, que Pedro que experimentou, ele falou, ele ouviu do próprio Senhor Jesus, você é pedra. Olha o que ele continua falando, aquilo que nós todos somos em Cristo Jesus. Vocês, porém, são geração eleita. Vocês são eleitos do Senhor em Cristo Jesus. Reino de sacerdotes. Vocês sabem o que vocês são? Nação santa. Vocês pertencem a Deus. Povo que pertence a Deus. Para quê, irmãos? É para ficar parado? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou do quê, irmãos? Para o quê? É isso que nós somos em Cristo Jesus. Nós somos geração eleita pelo Senhor. Que eleição é essa, irmãos? Em Cristo Jesus, todo crente é um eleito, mas ele precisa se converter. Ele precisa entregar a sua vida, o seu coração ao Senhor, e você passa a ser um eleito de Deus, sacerdócio real. Tá? Então, isso que Pedro experimentou, em Cristo Jesus, cada um de nós podemos experimentar. Nosso passado não nos define. Quem vai nos definir agora é a palavra de Deus, onde Pedro, ele nos ensina, inspirado pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Em Mateus 16, por que Jesus falou isso para Pedro? Porque antes, Jesus tinha perguntado, quem os homens dizem que eu sou? Então os apóstolos começaram a falar, um por um. Os homens dizem que o Senhor é João Batista. João Batista ressuscitou e é o Senhor. Os homens dizem que o Senhor é o profeta Jeremias. Os homens dizem que o Senhor é um dos profetas. Aí Pedro disse, mas tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vira para ele e fala assim, quem te revelou essa verdade? Foi o meu Pai. Só quem pode ter essa verdade, só quem pode ter a revelação dessa verdade, é quem teve revelada pelo Pai. Se você crê que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, irmão, quem te revelou foi o próprio Pai. No seu coração foi Ele quem revelou essa verdade. E aí Jesus vai, você falou bem, o Pai revelou, mas eu também vou definir você. Você é Pedro. E em Cristo Jesus, irmãos, na sua palavra, todos nós somos definidos. Amém? Continuando. Então, irmãos, Pedro, a gente vê Pedro antes, volúvel, mas agora ele vai se tornar uma pedra. E olha o que acontece em Lucas 22, 31. Por que lá na epístola, Pedro é diferente?
Pedro é firme como uma rocha, exortando, animando os seus irmãos. O que aconteceu na vida do Pedro? Aí você pode pensar, né? Ah, Márcio, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu. Mas o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele desce em qualquer um? É em qualquer um que ele desce? Olha só o que vai dizer o texto. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como se faz com trigo. 32. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça seus irmãos. A diferença de Pedro dos evangelhos para o Pedro da epístola é que aqui, irmãos, há um homem convertido ao Senhor. E o Espírito Santo, ele desce na vida daqueles que se convertem a Cristo Jesus. Se você, irmãos, entregar a sua vida para Jesus, o Espírito Santo desce sobre a sua vida. Ele está disponível para toda a humanidade. Basta aquele coração se converter ao Senhor. Então Pedro, irmão, passou 3 anos e meio com o Senhor, e ele ainda não era convertido. Mas houve uma mudança de chave. Depois desse texto, irmãos, a gente vê que Pedro, ele negou Jesus ainda 3 vezes. Mas o Senhor Jesus não desistiu de Pedro. O Senhor Jesus, irmãos, não desiste de nenhum de nós, irmãos. Por mais que erramos, às vezes fracassamos, mas o Senhor Jesus, ele não desiste de nós. Não desistiu de Pedro. Foi até Pedro. Você me negou 3 vezes? Pedro, você me ama? Ah, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Então, o que você faz? Apacenta? Apacenta minhas ovelhas. Perguntou a 2ª vez, Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Daqui a pouco o Senhor Jesus, vou dar mais uma espetadinha. Pedro, você me ama mesmo? Você me ama mais que todos eles? Os seus irmãos? Pedro, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas não são, é de Jesus. Você é um pai, um chefe de família, a sua ovelha que está lá na sua casa, é de Jesus. Pastores, as ovelhas são de Jesus. Olha a responsabilidade. Por isso que a gente tem que dar honra, irmãos, aos nossos pastores. Em casa, os filhos dão honra ao pai, à mãe, porque eles estão pastoreando em casa. Porque, olha a responsabilidade, eles estão pastoreando a ovelha que é de Jesus, o rebanho pertence a Jesus. Olha a responsabilidade. Por isso, muito obrigado, meus pastores, por vocês me apresentar a minha e a minha família tão bem. Então, a responsabilidade, irmãos, que eles têm, que ele recebe, e ali o coração de Pedro é renovado para um novo homem. E o Senhor Jesus, ele diz mais. Continuando, Lucas 24, 49, olha o que acontece, irmãos. Lucas 24, 49. O Senhor Jesus diz para todos os seus discípulos: eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até que serem revestidos pelo poder do alto. Isso é, fiquem na revista corrigida, tá? Ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esse homem aqui, Pedro, impulsivo, agia por emoção, aqui, agora ele não age mais por impulso, ele não age por emoção, agora ele aguarda em oração, pacientemente o Espírito Santo descer sobre a vida de cada um, sobre a sua vida, para começar a fazer a obra do Senhor. Ele está lá na casa, aguardando, pacientemente, um fruto do Espírito, a paciência, em algumas versões vai estar longanimidade. E Pedro, aguardando em oração, ele foi revestido pelo poder do Espírito Santo. E ele pregou, irmãos, em Atos capítulo 2, e 3.000 almas se converteram. Ele enfrentou as autoridades que queriam calá-lo. Ele enfrentou, inclusive foi açoitado por elas, mas ele permaneceu firme, não teve medo. E Pedro nunca mais negou o Senhor Jesus, irmãos. Pedro nunca... Olha o que ele escreve, irmãos, em 2 Pedro 1, versículo 13. Abre a sua Bíblia, irmão. Tem um probleminha no Data Show? Você está em Pedro, deixa a sua Bíblia aberta em Pedro. Aí a 2ª epístola de Pedro é pertinho aí, ó.
Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 14. Olha esse homem que antes negou o Senhor, mas que agora ele se converteu e é uma nova criatura, irmãos. Olha aqui que Pedro fez, 2 Pedro 1, 13 e 14, considera importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo. Lembra que a gente estudou em João, que o nosso corpo é um tabernáculo do Senhor, onde habita o Espírito Santo da promessa? Vocês são tabernáculos vivos. Olha o que ele diz: considera importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Por quê? Sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o vosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Irmãos, Pedro, ele estava prevendo aqui o seu martírio. Pedro, ele seria entregue e seria morto. No livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, ele relata que Pedro, ele morreu crucificado. E o seu último pedido antes de morrer, quando foi crucificado, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Isso está na história da igreja, tá? Não está na Bíblia, tá? Os pais da igreja relataram, Eusébio, Clemente, Orígenes, eles relataram o que aconteceu com Pedro até o final da sua vida. Tá? Pedro, os apóstolos, Paulo também, tá bom? Então esse é o apóstolo Pedro que agora estava verdadeiramente disposto a morrer por Cristo Jesus, pela verdade do Evangelho. Agora vamos, irmãos, para a epístola propriamente dita. Agora a gente já conhece o autor dessa epístola. Essa epístola, irmãos, é uma epístola extremamente apologética. O que é apologética, Márcio? Apologética é a defesa ou resposta, defesa e resposta lógica e racional da fé cristã. Por que lógica e racional? Porque a nossa fé, ela não é um tiro no escuro. A nossa fé, irmão, naquilo que a gente crê, você consegue perfeitamente ler, entender e replicar, explicar. É isso que eu creio. Eu creio no Senhor Jesus, um Deus vivo que desceu do céu. Você consegue explicar a missão do Senhor Jesus, por que ele morreu, a sua ressurreição, por que nós somos hoje salvos, e salvo do quê? Pela palavra de Deus, você consegue ler, entender e reproduzir, replicar, ensinar, evangelizar para os outros. Então é uma defesa lógica e racional, e também resposta. Olha aqui que Pedro diz, em 1 Pedro 3, versículo 15. Eu estou em 2 Pedro. 1 Pedro 3, 15. Olha só o que ele diz. Antes, já está no data show. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam preparados para responder. Quem te perguntar, quem te pedir uma explicação, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Ao 16. Contudo, façam isso. Olha, ele ainda ensina como fazer apologética, como responder. Façam com mansidão e nunca com ira. Já te falei, já não disse que é assim, você não quer crer? Não, é com mansidão. Um dos frutos do Espírito é a mansidão e também a temperança. O crente, ele é temperado com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, pelo fato de estarem em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Então, ele ensina, mas a apologética é só uma resposta, uma defesa oral? Não, irmãos, a apologética, ela vem preparar o crente para ele se defender. Essa carta é extremamente apologética. As duas cartas de Pedro é extremamente apologética. Se defender contra todo sistema que venha contrário à sua fé. Aqui os crentes, eles estavam precisando dessa carta, porque eles estavam enfrentando uma perseguição que vinha de fora para dentro.
Uma perseguição com o objetivo de desviá-los da fé, fazer eles desistir. Mas só que Pedro escreve essa carta dizendo que há uma herança para eles em Cristo Jesus, guardada nos céus, reservada, que nenhuma prata, nenhum ouro deste mundo é capaz de nos chegar aos pés, guardada para todos os crentes em Cristo Jesus. Então, Pedro escreve para fortalecer eles a permanecer nessa fé, para a fé deles ficarem inabalável. O objetivo da apologética é preservar a fé do cristão. E também, quando a fé for atacada de forma oral, a gente saber explicar a razão da nossa fé. Esse é o objetivo da apologética. Essa carta, irmão, assim como a carta de 1 Pedro, é um ataque de fora para dentro, se vocês lerem 2 Pedro, você vai ver que agora é o contrário. As heresias, as distorções, as mentiras estavam entrando dentro da igreja, e Pedro escreve urgentemente essa carta, 2 Pedro, para defender os cristãos das doutrinas hereges, contra heresias. E a principal que eles atacavam, está em 2 Pedro, a volta de Jesus. Eles queriam dizer que Jesus não vai voltar, que a esperança que vocês têm está demorando. Então Pedro vai e escreve a segunda epístola para defender a verdade da palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Ele escreve para encorajar, essa verdade a gente já leu em 5, versículo 12, também em capítulo 1, verso 6 a 9. Capítulo 1, verso 6 a 9. Abrem comigo. Só ver a hora aqui, pastor. Estou terminando. Capítulo 1, 6 a 9, olha só. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, eles estavam sendo perseguidos. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, e genuína, e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Ele ainda está falando da volta de Jesus. Essa revelação de Cristo aqui é a volta do Senhor. Então esse é um tema, exortar a fé, encorajá-los, exortar também, irmãos, a santidade. Olha o capítulo 2, verso 11. Capítulo 2, verso 11. Olha o que diz o texto. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos, irmãos, nós somos estrangeiros e peregrinos aqui nesta terra. A gente está aqui só de passagem, irmãos. A nossa pátria nem é aqui, não. Nossa pátria está lá no céu, aguardando cada um de nós. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra vocês. 12. Tenham uma conduta correta entre os pagãos, entre os de fora. Conduta correta, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as suas boas obras que vocês pratiquem e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. 13. Por causa do Senhor, sujeitem-se à autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema. Então Pedro ele vai dando dicas de como a gente deve se comportar diante das autoridades, com respeito, com reverência, diante dos pagãos, dando bom testemunho. Mesmo e que caso eles sejam perseguidos, não vão ser perseguidos, nunca um crente ser perseguido por fazer o mal, por fazer o errado, por roubar, por matar, por destruir alguma coisa, por fazer baderna, como eles estavam sendo acusados. Mas ser perseguido por fazer o bem, por causa de Cristo. Por causa de Cristo não tem problema. Se sujeitem, porque o nosso Cristo, ele se sujeitou. Ele era justo e ele morreu por cada um de nós. Ele morreu pelos injustos. Então ele nos dá exemplo. E ele fala para a gente viver essa verdade. Por causa da justiça não tem problema. Ele inclusive falou que isso ia acontecer. Mas por fazer errado, crente? Não. Por fazer errado, não. Então, tá bom? Então é uma carta extremamente apologética, exortando encorajamento à fé, exortação à santidade. No capítulo 3, eu vou deixar para a irmã, que vai dar a aula do capítulo 3, que vai trazer ensinamentos conjugais. Tá? Pedro ele vai trazer ensinamentos conjugais no capítulo 3. No capítulo 4, ele fala da volta do Senhor Jesus. Ele fala da volta do Senhor Jesus, irmãos, em toda a epístola.
Se você ler do 1 ao 5, lê ela todinha, tu lê rapidinho, irmãos. Meu conselho, antes de toda a aula, rapidinho você lê, em 5, 10 minutos você lê essa epístola. Lê a epístola todinha e vem para a aula. E enche o professor de pergunta. Tá bom? Que eu só vou dar essa aula, enche o professor de pergunta. Tá? Então, o capítulo 4, ele vai falar da volta de Jesus Cristo, irmãos. E para finalizar, no capítulo 3, do 13 ao 20, tem um texto, irmãos, que é dito que os teólogos, eles dizem que é um texto muito difícil de se interpretar. É um dos textos mais difíceis de se entender, essa passagem, irmãos. Mas, à luz do contexto, tem como a gente entender esse texto. Olha o que diz o texto, olha só. Quem há de maltratá-lo se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venha a sofrer porque praticam a justiça, está vendo que a fé está sendo atacada? A fé está sendo atacada. Mesmo que vocês venham a sofrer por causa da justiça, vocês serão bem-aventurados. Não temam aquilo que eles temem, isso é, as ameaças deles, tá? Não temam as ameaças deles. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. A fé está sendo atacada. Estão compreendendo o ataque da fé? 16. Contudo, façam isso com mansidão, respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, pelo fato de estarem em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Então, a fé está sendo atacada, os cristãos estão sendo atacados, pois é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazendo mal. A fé está sendo atacada. 18. Porque Cristo também sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também, essa aqui que é a parte que pega, irmão, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Está vendo que a fé está sendo atacada. Ele foi e pregou os espíritos em prisão. Que espíritos em prisão é esse? Que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Até aí. Irmãos, esse texto, a pergunta que se faz é, normalmente a pessoa entende assim, Jesus foi ao inferno e pregou os espíritos em prisão. Pegou para as pessoas que estão aí. Tem essa interpretação. Quando eu fiz seminário, eu aprendi dessa forma. Aí ficava, não fechava, não batia. Pregou os espíritos em prisão do tempo de Noé, mas pregou o quê? Essa é a palavra de Deus. A salvação é só para quem está vivo e recebe, se converte ao Senhor? Por que Cristo vai pregar lá para os espíritos em prisão? Ele vai lá no inferno pregar? Isso não está batendo. E por que ele pregou só para a geração de Noé? Por que ele não pregou para a geração de Sodoma, geração de Gomorra? Por que ele não pregou para aqueles crentes que morreram lá no deserto, na época de Noé, na época de Moisés? Por que só para a geração de Noé? E o que tem a ver a fé está sendo atacada com Cristo ir até o inferno pregar os espíritos em prisão? Não fecha o contexto, não fecha. Agora, a interpretação de que a fé está sendo atacada é que Noé, cheio do Espírito de Cristo, ele pregou para a sua geração, para aquela geração se arrependesse. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Que o que os crentes estavam passando aqui não é novidade. Desde a época de Noé, o Evangelho, a palavra de Deus, ela já era enfrentada, já era confrontada. Aquelas pessoas, porque ele foi o primeiro, irmão, Noé foi o primeiro que Deus levantou para profetizar o arrependimento. Mas aquela geração dele se arrependeu? Não. Tanto é que apenas 8 se salvaram, irmãos. Noé pregou para aquela geração. Mas eles pregou como? Cheio do Espírito de Cristo. Márcio, mas um contexto está estranho. Tem 2 contextos que a gente tem que obedecer na palavra de Deus. Tem um contexto imediato e tem um contexto remoto. São os 2 contextos. O imediato, vamos para o imediato.
1 Pedro 1, verso 13, verso 11. Olha, 1 Pedro 1, 11, olha só. Procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava. O Espírito de Cristo estava nos profetas. Estavam nos profetas do Antigo Testamento. E também estava em Noé, pregando a verdade para a sua geração. Noé pregou? Márcio, o texto não diz que Noé pregou. Então vamos para 2 Pedro, capítulo 2, verso 5. Olha o que o texto diz. Olha o que diz o texto. Se ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé. O que Noé fazia? Ele pregou para aquele povo. Mas ele estava cheio do Espírito de Cristo, para aquele povo se arrepender. É isso que o texto, irmãos, está dizendo. Só que alguém pode me perguntar assim, Márcio, mas olha o capítulo 4, verso 6. Olha o que diz o texto, irmão. Para finalizar. Ó, por essa razão, o evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles mesmos sendo julgados em relação ao corpo, segundo critérios humanos, vivam pelo Espírito. Irmão, evangelho, para que vai se pregar ao morto? Estranho. Agora vem um contexto remoto, tem um contexto imediato e um contexto remoto. Eu tenho que combinar com os dois. A palavra de Deus diz assim, após a morte, segue-se Hebreus 9, versículo 27. Que mortos são esses que estão sendo pregados? Sabe quem são os mortos? Era eu e você, antes de conhecer o Evangelho. Mas você está de acordo com a palavra de Deus? Abre João 5, versículo 24. Tem os dois contextos, o remoto e o imediato. Olha o contexto remoto. João 5, quem está falando aqui, irmãos? Ó, Jesus. Em verdade, lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não será condenado. Mas passou o quê? Estava vivo? Estava o quê? Estava morto. Ouviu o Evangelho e agora? É vivo em Cristo Jesus. Noé estava pregando para aquela geração de mortos do seu tempo. Ele pregou para a geração de mortos do seu tempo e eles não se arrependeram. É isso que o texto está dizendo. Tá bom? Só para fechar, Efésios, Jesus falou, Paulo vai falar, Efésios 2:1. Efésios 2:1. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Pronto. Só até aqui. Para finalizar, irmão, essa carta. Conclusão dessa carta. Exortar a fé, exortar a santidade, que viemos a viver em santidade, respeito às autoridades, reverência, exemplo dentro de casa, no lar, e diante dos pagãos, diante dos gentios. Que assim você vai estar fazendo uma boa apologética contra todo aquele que for atacar a sua fé. E o último versículo para eu encerrar, está em 2 Pedro 3, 18. Já entrego a palavra para o pastor. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória